Olá pessoal, uma ótima tarde a todos. Vamos aqui falar do afastamento de Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, foi afastado por uma decisão monocrática de um senhor chamado Teori Zavascki. Teori Zavascki hoje correu e concedeu uma liminar, deu uma liminar, afastando Eduardo Cunha não só da presidência, mas também do mandato parlamentar. E aí foi aquela festa, né? A turma do PT comemorou e tal, mesmo dizendo que foi tardio, né? Muita gente, né, está se dividindo juridicamente, dizendo, olha, a sociedade queria isso, bacana, Eduardo Cunha precisava ser afastado da presidência, porque Eduardo Cunha responde a uma série de processos na Lava Jato, e porque tem que explicar dinheiro fora do Brasil, e aí outros juristas dizem, gente, não é bem assim, vamos entender o processo, pode ter um golpe branco aí por baixo, a gente pode estar instalando a ditadura do judiciário, e eu vou dizer para você o que diz a Constituição. Vamos falar da Constituição Federal. E eu vou começar com o que disse o próprio ministro Teori Zavascki, porque eu tô com o despacho dele aqui, né? Vamos lá. Ele explicou no despacho, no item, página 72, item 21, que não há assento constitucional para o afastamento de um presidente da Câmara ou de um político no mandato sem que o pleno decidisse, sem que houvesse uma condenação, um julgamento. Então ele, no despacho dele, quando deveria explicar qual era o ponto exato da Constituição que estava respaldando a decisão do ministro, ele diz, não tem assento constitucional, eu tô fazendo porque eu quero, porque eu acho que tem que fazer e acabou. Pois muito bem, eu vou ler exatamente o que está escrito ali nessa página 72, no item 21. Vamos lá. Mesmo que não haja previsão específica com assento constitucional a respeito do afastamento pela jurisdição criminal de parlamentares do exercício de seu mandato ou a imposição de afastamento do presidente da Câmara dos Deputados, quando o seu ocupante venha a ser processado criminalmente, está demonstrado que, no caso, ambas se fazem claramente devidas. Como assim? Como assim? O Supremo tem que zelar pela Constituição. O Supremo é o guardião da Constituição. A função maior do Supremo é decidir se a Constituição está sendo violada ou não. E como é que o ministro do Supremo monocraticamente viola a Constituição, escreve que violou a Constituição, afasta o presidente da Câmara dos Deputados? Como assim? Como assim uma liminar 6 meses depois? Teori está sentado nesse processo há 6 meses. Há 6 meses. Ora, na minha opinião, Teori prevaricou durante 6 meses. Poderia há muito tempo ter dado o seu despacho enviado para o pleno e o pleno decidido. Com a decisão, não precisava nem ser de todas as ações, não, Teori. Uma só. O pleno decidiria e a Câmara dos Deputados poderia sim apiar do poder o presidente, tirar o presidente do poder, cassar o mandato do presidente, mas num processo jurídico, legal e constitucional. O que a gente está vendo aqui é o espancamento da Constituição, é o ministro do Supremo rasgando a Constituição e dizendo, não há assento constitucional. Tá no texto dele, foi ele que escreveu, não fui eu não, gente. Então, peraí, como é que pode um poder massacrar o outro? Cadê a independência dos poderes que é constitucional? Cabe à Câmara afastar um presidente. Cabe ao Supremo julgar todas as ações que envolvem alguém que tem foro privilegiado. Por que Teori não mandou isso para o pleno? Porque exatamente no dia em que o Supremo faria uma sessão para decidir o pedido da rede, que estava tentando simplesmente barrar Eduardo Cunha de chegar à presidência da República caso Michel Temer fosse viajar, se afastasse por algum motivo. Então a rede queria isso. No dia em que aconteceria esse julgamento e que ficaria claro que Teori Zavascki ficou sentado 6 meses no processo, no dia ele dá uma liminar para dizer, oi, eu tô atento. Não, eu tô atento, olha aqui, eu vou afastar o Eduardo Cunha, eu tô decidindo, e agora vocês aí do pleno referendem a minha decisão. Gente, isso é um absurdo, é uma chicana jurídica e constitucional feita por um ministro do Supremo. A gente tá violentando as instituições, a gente não, né? Ele está violentando as instituições, está violentando a Constituição. Então, muito bem, Eduardo Cunha tem problemas com a Lava Jato. É verdade, tem que se explicar. E para mim, a Câmara já devia ter feito isso há muito tempo. E Renan Calheiros?
Então, se Eduardo Cunha é afastado do mandato e da presidência da Câmara, o amigo do governo, Renan Calheiros, permanece lá em berço esplêndido. E ele é muito mais encrencado que Cunha na Lava Jato. Renan Calheiros vai assumir, então? Se Cunha é afastado e se Michel Temer viaja, quem assume é Renan Calheiros? É, gente, exatamente isso. E Valdir Maranhão? Que é na linha sucessória aí, a pessoa que assumiria a Câmara dos Deputados, a presidência, enquanto Eduardo Cunha é afastado. Valdir Maranhão também é citado na Lava Jato. Também é citado na Lava Jato. Por que pau que bate em Chico não bate em Francisco? Por que pau que bate em Eduardo Cunha não bate em Renan Calheiros? Por quê? Porque Renan Calheiros é amigo do governo. Porque Renan Calheiros vai conforme o vento sopra. Porque Renan Calheiros pode tentar puxar o tapete do impeachment no Senado. É isso que está acontecendo. Isso é uma das decisões mais absurdas, porque é perigoso demais. Abre um leque perigosíssimo contra as instituições, contra o processo democrático, contra a Constituição brasileira. Nós não podemos aceitar esse papelão. Há 6 meses, repito, Teori Zavascki está sentado no pedido que é de Rodrigo Janot, que é outro, né, uma pessoa muito simpática ao governo, está sentado nesse pedido aí, esperando as coisas acontecerem. E no dia que há uma sessão para discutir outra coisa envolvendo o Eduardo Cunha, ele resolve aparecer como o salvador da pátria e do PT. Perigoso. Perigoso. Não podemos deixar que o judiciário instale uma ditadura. Um ministro não pode monocraticamente apear do poder o presidente de um poder sem que haja o julgamento dos fatos. Porque senão Dilma Rousseff, pela obstrução da justiça, pode ser afastada também. Não pode não, Teori Zavascki? Ela tentou obstruir a justiça, tentou acabar com o trabalho de Moro e com o trabalho do próprio Supremo. E aí, ministro? Dilma Rousseff continua lá. Aliás, o Rodrigo Janot pediu autorização para investigar a Dilma. Uma conversa fiada e furada. E aí? Por que para Dilma não vale? Por que para Renan não vale? E por que para Eduardo Cunha vale? Gente, isso é extremamente perigoso. Uma chicana jurídica, a instalação de uma ditadura do judiciário, um momento de exceção. O próprio Teori Zavascki disse que esse é um momento de exceção e que é individual. O que ele está dizendo? Que só vale para Eduardo Cunha. Para os outros não vale não. Só para Eduardo Cunha. Preste atenção. Há muito mais por trás dessa cortina. Há muito mais do que só uma decisão para afastar um homem que é investigado, que tem que se explicar. Por mim, Eduardo Cunha já teria sido cassado. Não tem o menor problema com isso. Mas dentro da Constituição. Até porque este homem, né, que é considerado o grande bandido brasileiro por muitos, ele mesmo, que é o arqui-inimigo do PT, respeitou todos os preceitos legais e constitucionais para seguir com o processo de impeachment de Dilma Rousseff, até procrastinou o processo. Este homem seguiu o rito estabelecido pelo próprio STF. Foi este homem que está sendo apeado de forma inconstitucional do poder por um ministro, foi quem respeitou as regras no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O que há por trás disso? Qual é o golpe que o governo vai tentar? Qual é o golpe que Dilma vai tentar? Por que Teori Zavascki tomou essa decisão? Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. O próprio ministro diz que não há assento constitucional. É inconstitucional. Logo, é uma decisão que não pode ser abraçada pelo Supremo. Corremos um risco gravíssimo de interferência nos poderes, de massacre às instituições, de massacre à Constituição. Isso é um vespeiro? É um vespeiro, sim. É um vespeiro, sim. Muita gente vai dizer, olha, Joyce, você está defendendo bandido. Uma ova, eu estou defendendo a Constituição. Eu não estou defendendo bandido. Já disse, para mim, Eduardo Cunha já teria que ser julgado, ter sido julgado pelos crimes que cometeu, pena aplicada e acabou. Mas a Constituição tem que ser defendida até o fim. A Constituição brasileira tem que ser defendida até o fim. Não pode um ministro desrespeitar a Constituição, a lei maior desse país. Não pode. Se a gente aceitar isso, a gente vai estar num estado de exceção. A gente vai instituir a lei de talhão, o olho por olho, o dente por dente. E aí? É isso que a gente quer? É isso que o Brasil quer? Cadê o respeito à lei, às instituições?
a Constituição. É triste, perigoso e vergonhoso o que a gente está vendo. Triste, perigoso e vergonhoso o que a gente está vendo. O ministro não faz o seu trabalho durante 6 meses e depois, aos 48 do segundo tempo, um dia depois de o Senado autorizar o processo de impeachment contra Dilma Rousseff e prosseguimento do processo, vem uma decisão como essa. Ninguém acha estranho, não? Pense sobre esse assunto. Eu vou ficando por aqui e volto logo mais. Às 4 da tarde a gente tem encontro aqui no meu canal Veja Joyce. Hoje tem a defesa, né, de Dilma Rousseff lá no Senado. E o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, vai chegar com o discurso pronto, porque Teori Zavascki deu um baita discurso para a turma do governo, para a turma do PT, para a turma de Dilma. A gente se vê logo mais, pessoal. Tchau.